Olá, galera do Amo Séries! Setembro é o mês da visibilidade bissexual. E vocês sabiam que a mulher que organizou uma das primeiras marchas abertas de pessoas LGBTQIA+, era uma mulher bissexual? A Brenda Howard organizou o ato que conhecemos hoje como o Dia do Orgulho LGBTQIA+, e popularizou o termo orgulho na comunidade. Sim, e hoje a gente vai falar de visibilidade bissexual nas séries, com uma lista de 5 personagens que amamos. Mas antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos pra nossa lista. Vamos começar com um artista incrível e sensível, consciente do poder de transformação da arte, que não tem medo de se arriscar para expressá-la nos vagões de trem que corta Nova York dos anos 70. A gente tá falando de Marcus Dizzy Kipling, interpretado pelo Jaden Smith na série The Get Down. A série se passa no Bronx no final dos anos 70 e explora aquele local pela percepção de 5 jovens artistas que têm a música em comum e formam o grupo The Get Down Brothers. Dizzy é um deles, mas além de estar nessa jornada com seus amigos, ele também tem seus próprios rolês no quais ele pode ser criativo e se expressar através de outro tipo de arte, o grafite. Filho mais velho dos Kipling, o Dizzy tem um alter ego chamado Rummy 411, um alien de cartola que quer ir à ópera, mas nunca chega lá. Porque mesmo bem vestido, ele sente que todos vão olhar pra ele e ficar meio assustados. E é uma metáfora para expressar sua própria identidade e também como ele se sente sendo negro, bissexual e grafiteiro em uma sociedade americana hostil a tudo que ele representa. Seus grafites são muito inspiradores, né? E tem frases poéticas que parecem homenagear o poeta persa Rumi. Os versos da sua poesia também são nomes de alguns episódios da série. No final dos anos 70, o grafite não era considerado uma arte pela maioria e era criminalizado sob ameaça de prisão. E é fugindo da polícia que Dizzy acaba conhecendo Thor, um jovem grafiteiro que Dizzy não conhecia pessoalmente, apesar de já acompanhar seus desenhos pelas ruas. E os dois, na verdade, eram fãs um do outro. Eles sentem algo especial um pelo outro, compartilham a paixão pela revolução através da arte e criam uma amizade. É com Thor que Dizzy explora a cena queer da Nova York do final dos anos 70, em uma festa com um show de drags, onde as pessoas podem ser livres de verdade. E é lá que eles se beijam. A sexualidade de Dizzy não é discutida na série, talvez muito pela represália que sofreria, pelo contexto e época que ele está inserido. Mas é mostrada de maneira sutil no seu grafite, pela relação com Thor, pelas partes das músicas que ele canta também. Em um momento bem simbólico com seu irmão, ele diz que a vida é curta e que se você é um alienígena, você não deve se desculpar por ser quem você é, e sim se juntar ao universo e se aceitar dessa maneira. Em 2017, um dos criadores da série confirmou a sexualidade do Dizzy, lembrando que ninguém deixa de ser bi ao se apaixonar ou entrar numa relação monogâmica com alguém. Boa. You ever been in love? Once. How did it end? It hasn't. A próxima personagem da nossa lista é a Rosa Diaz, de Brooklyn Nine-Nine, interpretada por Stephanie Beatriz. Em uma entrevista à Entertainment Weekly, a atriz declarou que sugeriu usar a palavra bi quando fosse revelado que sua personagem é bissexual, pensando que seria importante o uso do termo para a comunidade bi, já que sua representação é tão apagada no audiovisual. Pois é, às vezes a gente fica tentando adivinhar quem é bi, quem não é, às vezes não mencionam nada, não deixam no ar, a gente tem que ficar fazendo FBI pra descobrir. E é legal ter séries que evidenciam isso, né? Sim, exatamente. E Brooklyn Nine-Nine explora o dia a dia de um departamento de polícia no distrito do Brooklyn, Nova York. Rosa Diaz é uma dessas detetives da 99, uma mulher inteligente, focada, um pouco assustadora e bastante misteriosa de um jeito bem badass. Plans are plans. I'm a badass, not an anarchist. Ao mesmo tempo, ela consegue ser muito engraçada com seu jeito de durona e as piadas sarcásticas. E no fundo, ela tem um bom coração, Ela é né, uma meu? fofa. Ao longo da primeira temporada, a Rosa tem relacionamento com homens, mas também já demonstra atração por mulheres, como quando o Jake cita a patinadora Tonya Harding e ela dá a entender que já teve um crush nela. Muito crush mesmo, a Tônia. Na segunda temporada, ela começa a namorar o sobrinho do Capitão Holt, Marcus, e eles se separam na terceira temporada, quando ela conhece Adrian, um detetive bastante excêntrico, pra não dizer doido, né? E eles têm uma relação muito estranha, de idas e vindas. Até a Rose entrar em um momento da vida em que ela se vê melhor sem ele também. E logo depois do término, o Charles, com seu jeitinho, amorzinho, mas meio chato também, tenta ajudar a Rose a investir em alguém novo, mas ela já não tava mais procurando. E ele é bem enxerido, e uma dessas ele pega a Rosa falando no telefone meio escondido. E é a primeira vez que Rosa diz abertamente ser bissexual. Ela tenta disfarçar, mas assume de vez que tá namorando uma mulher e que não contou nada porque era reservada e não queria que nada mudasse entre ela e seus amigos. I'm bi. Oh, that's great. That's great, Rose. I just want you to know that I totally I support don't want to talk about it right now, okay? Just leave it alone, Boyle. So, I didn't say anything about being bi because I didn't think it was anybody's business. And I also didn't want anything to change. I get it. E na quinta temporada
temporada ela decide contar pra todo mundo, pros amigos que aceitam numa boa, mas ela ainda tava com medo de se assumir pros pais. E pra isso, ela pede ajuda do Jake, que a apoia incondicionalmente e ainda quer ajudá-la a planejar o discurso que ela vai fazer pros pais. Muito boa essa cena. Okay, maybe just be honest with them, right? Tell them how you feel. Like you could say, Mom, Dad, I'm bisexual, but I'm still your daughter. I'm still the same person that I've always been, and who I love will never change that. You guys raised me to be strong and confident, and I don't want to hide who I am anymore. I am bi. Rosa convida seus pais pra jantar, mas fica nervosa e bola um plano pra Jake fingir ser sua namorada. Mas depois de um comentário homofóbico de seu pai, ela fica pistola e assume a bissexualidade pra eles, que encaram como se ela estivesse confusa. When you called us dinner, you were so nervous, we were worried you were gonna tell us you were gay. So you would rather me be some dude's mistress than be in a loving relationship with a woman? Well, Jake and I aren't dating, but guess what? Your worst fears are real. I'm not straight, I'm bisexual, and I don't care what you think about it. Screw this, I'm out of here. Em uma noite tradicional de jogos que a Rosa tem com os pais, em outro momento, ela é confrontada novamente por eles que não acreditam na existência de pessoas bissexuais, mas ela mesma diz que é a prova de que pessoas podem se sentir atraídas tanto por homens quanto por mulheres. Depois disso, o pai de Rosa decide se desculpar por tudo que disse e, mesmo não entendendo muito bem, diz que vai fazer esse esforço. No final do episódio, a galera toda do departamento se reúne para uma noite de jogos na casa de Rosa pra animá-la. E daí vem o Capitão Holt, que é assumidamente gay e não teve a oportunidade de ter amigos que o apoiassem quando ele mesmo se assumiu, e aí ele diz: Every time someone steps up and says who they are, the world becomes a better, more interesting place. So, thank you. E ele agradece a Rosa por ela ter se assumido porque foi um ato admirável de coragem. Hey, do you seriously only have 2 wine glasses? Yeah, a little alone. Well, you're gonna need to get some more because there's a lot of us here. Thank you for doing this, man. Of course, we'll be here every week. Agora vamos falar da visibilidade bissexual na série True Blood, através do personagem James Kent, do ator Nathan Parsons. É uma curiosidade bem chata desse papel é que o Nathan entrou na 7ª temporada substituindo o ator Luke Grimes, que fazia James até então. E ele saiu por saber que seu personagem seria bissexual. Zoado. Mas Nathan entra muito bem, trazendo uma ótima atuação para um personagem bastante complexo e sensível, e entra pro elenco regular da série nessa 7ª e última temporada. Mas voltando um pouquinho da história, na 6ª temporada, o James é introduzido na série em um campo de vampiros que era usado para experimentos cruéis pelo governador da época. Ele é colocado em uma sala com Jessica, outra vampira, onde eles seriam obrigados a ter relações sexuais. Mas James se recusa, mesmo torturado, justificando que é um vampiro e não um estuprador. Após esse episódio, os dois conseguem se encontrar, já que Jessica queria agradecer pela atitude. Ela ainda percebe que ele é bem diferente dos outros vampiros, já que de certa forma ainda preserva sua parte humana e decente. A Jessica conta ao James que o sangue que dava aos vampiros, chamado de True Blood, continha um vírus que iria matá-los. E se o destino final era uma morte, ela lhe fez um último pedido, mostrar como é se sentir humana, e eles acabam dormindo juntos. Preso há 6 semanas, James confessa que ela foi a única coisa que o fez sentir vivo nesse período. Os dois conseguem fugir e continuam um relacionamento, mas enfrentam problemas e discutem muito. Jessica se distancia dele cada vez mais por causa de traumas passados. E ao mesmo tempo, James conhece o cozinheiro e médium Lafayette cada vez mais e eles se aproximam. Em uma conversa, James dá a entender que já ficou com homens e acaba beijando Lafayette depois de ter uma discussão com a Jessica. E, eventualmente, eles ficam juntos e Jessica parte para outra. A história de James é bem curta, mas apesar disso tem visibilidade na série. Mostra um personagem doce que tá realmente em busca de uma conexão. A sua história não faz parte da trama principal, mas tem uma grande importância. E no caso dele, apesar da bissexualidade ser revelada quando traz sua namorada com um homem, o que muitas vezes é relacionado de forma errada aos bissexuais, a série nos apresenta um cara em conflito na relação que é acolhido por Lafayette quando as coisas não vão bem com a Jessica. É claro que isso não justifica a traição, mas com certeza humaniza o personagem. Jesus Christ, am I that fucking simple? No, sir. There's nothing simple about you at all. E antes de seguir para os outros 2 personagens da lista, vamos falar rapidinho sobre bissexualidade e pansexualidade? Acho importante. Sim. As duas são orientações não monossexuais. Pra quem não sabe, a não monossexualidade é quando as pessoas se relacionam com mais de um gênero. Existe um debate em torno das semelhanças e diferenças entre a bissexualidade e a pansexualidade dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Quando o movimento bi começou, havia muitas críticas às suas limitações e ele foi mudando, refletindo e avançando nos debates. Em um contexto no qual a bissexualidade não parecia ideal
primordial para a identificação de muitas pessoas, o movimento pansexual cresceu, se apresentando como mais progressista e inclusivo, já que não se limita aos gêneros homem e mulher, mas está ligado às diferentes manifestações de gênero existentes. Nos dias de hoje, depois das críticas e das mudanças, a bissexualidade, de forma geral, não é uma sexualidade binarista. E é importante dizer que toda orientação sexual é válida e todo mundo pode se identificar da maneira que quiser. Dito isso, a próxima personagem da nossa lista é Nola Darling, interpretada pela DeWanda Wise, protagonista de Ela Quer Tudo, criada pelo Spike Lee e baseada em seu filme homônimo de 1986. A história gira em torno da personagem, uma artista e super estilosa que vive em um flat no Brooklyn. Inicialmente, Nola se relaciona com 3 homens ao mesmo tempo. Mars, um cara meio abobalhado, mas sedutor. Greer, um fotógrafo bem narcisista. E Jamie, um cara de negócios casado. A única coisa que eles parecem ter em comum é querer Nola somente pra eles. Mas a monogamia não é algo que ela queira naquele momento. Apesar de ser uma mulher decidida, ela tem seus medos e após sofrer um assédio de um homem, ela fica abalada a ponto disso afetar seus relacionamentos com eles. Já no 4º episódio da primeira temporada é mostrado o relacionamento com Opal, uma mulher lésbica, madura e independente, e as duas parecem se dar bem. Nola tem uma admiração muito grande por ela, como expressa na sessão de terapia. Mas um ponto que fica aberto na primeira temporada é que Opal se incomoda com o fato de Nola não ser monogâmica. You get to be a trisexual and try anything. It's different when you're like me and you don't have a choice. But if you don't want to be seen with a woman by one of your dudes, I get it. It's not personal, and it's not any-political. I just don't put my love in bed out in the street. Mas isso não impede que Opal mexa com Nola de um jeito que ninguém mais conseguiu, já que ela quebra as ideias de certeza que a protagonista tem. E no final da temporada, vemos que elas finalmente ficam juntas, e esse relacionamento é um pouco mais explorado na segunda temporada. Nola é mais presente na vida de Opal e da filha dela, Skylar. Como todo relacionamento, existem seus altos e baixos, né? E as duas acabam se separando na segunda temporada. Apesar de Nola ficar mal durante um tempo, ela consegue superar essa barra e continuar a explorar sua liberdade sexual. Ela se identifica como uma mulher pró-sexo, poliamorosa e pansexual, dona do seu próprio corpo. É uma mulher que odeia rótulos, mergulha de cabeça na vida e quer vivê-la através da arte. I promise to do the best I can, be the best I can. With love, Nola, darling. É bom lembrar que pansexualidade é uma orientação sexual e as pessoas que se identificam como pan podem ou não ser adeptas ao poliamor. Isso não é uma regra. Já o poliamor é uma prática de relação entre pessoas que foge da tradicional, já que mais de 2 pessoas podem se relacionar amorosamente e não vem nenhuma questão de restrição nisso, como ocorre na monogamia. Deixamos por último um personagem muito querido, Ambrose Spellman, interpretado por Chance Perdomo na série O Mundo Sombrio de Sabrina. A série é protagonizada pela Sabrina Spellman, uma jovem bruxa que se vê dividida entre o mundo bruxo e o mundo humano e luta contra o destino que escolheram pra ela, trilhando seu próprio caminho. E é claro que ela pode contar com seu primo pra tudo. Ambrose é um dos membros da família Spellman e um dos mais amados personagens da série. No começo da história, ele tá preso há mais de 75 anos na casa das tias Hilda e Zelda por quase ter cometido um ato terrorista. E apesar de aconselhar Sabrina a deixar seus amigos mortais pra cumprir com suas obrigações no mundo bruxo, ele também tem um certo afeto por eles, o que faz entrar um pouco em conflito e acabar ajudando nos planos da menina. Ambrose começa a primeira temporada tentando descobrir o que houve com o Connor, que tinha morrido recentemente. Ele desconfia que o menino seja bruxo, mesmo filho de pais mortais, e no velório encontra Luke, um cara que diz ter conhecido o morto de maneira mais íntima. E o Luke dá a entender que sabe sobre a verdadeira identidade de Connor e Ambrose dá uma investida pra tentar saber mais, mas ele vai embora deixando seu telefone. A partir daí os dois começam a se envolver mais e logo entram no relacionamento. E a gente ama muito aquele momento, amorzinho que eles se declaram no final da primeira temporada, né? É demais. You don't understand. I couldn't leave you out there to die, Ambrose. Because I love you. A relação deles não impede que eles tenham relações com outras pessoas, como acontece no período em que Prudence é selecionada para ser a rainha do Fist to Fist. E os dois acabam participando de sua pequena festinha. E na noite do Lupercalia, em que Ambrose aproveita bastante o festival com seu namorado. Depois que Luke sai em viagem, Ambrose acaba entrando em uma relação com a Prudence. As relações entre bruxos se dão de uma maneira muito diferente das do mundo humano, no sentido do que é comum também. Por exemplo, o poliamor é muito mais recorrente do que a monogamia. E a sexualidade de Ambrose não é um tabu, já que também é algo comum no mundo dos bruxos, e bem que poderia ser tratada da mesma forma que, né, no mundo dos humanos. Bora ser tudo bruxo? Vamos. Gosto. Ambrose se torna um personagem importante na série e sua pansexualidade é explorada tanto na primeira quanto na segunda temporada. O ator Chance Perdomo disse em entrevista que ser pansexual faz parte da identidade do personagem, já que reflete tanto seus sentimentos quanto sua forma de se expressar, e isso é importante pra ele. E completa dizendo que a série não entra fundo nisso, só trata com cuidado e amor. You will,
meet interesting witches and warlocks from all over the world. Some of them, a great deal, many of them, will be hot. E aí, gostaram da nossa lista? Que outros personagens bissexuais que você ama poderiam estar aqui? Comenta aí. A gente também fez um vídeo sobre visibilidade lésbica nas séries, também muito importante, que você pode assistir, tá passando por aqui. E confere a nossa lista de séries que lançamos pro Dia do Orgulho LGBT, que também tá por aqui. Não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram, @amoséries, e até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.